Obrigado, cara. Pô, você não podia ter falado melhor sobre a motivação e a ideia dessa, desse tema, dessa palestra. A brincadeira em ter a dor e sofrimento é que vocês vão entender um pouco, acho que existe um pouco de angústia na hora de decodificar, não só malware, porque na web tem muita coisa codificada, tem muita coisa ofuscada, então essa é a grande parte da conversa que traz essa dor. Mas antes de mais nada, preciso trazer o aviso legal para vocês. Isso eu sou obrigado pela empresa a dizer que vai ter piada ruim, vai ter um monte de coisa aí que vai estar fora de contexto, então espero que vocês se divirtam, deem bastante risada. E o Mercedes já começou com uma pequena carteirada minha, então quero usar meu brag sheet aí, me dar a minha carteiradinha. Eu cutuco malware profissionalmente aí desde 2003, mais ou menos. Eu sobrevivi ao Natas quando era moleque, infectando os nossos disquetes, compartilhando joguinho pirata, um SQL Slammer, o Ninda, o Maidum, Netsky, Code Red, o Downad Configure, que foi meu pior momento de malware quando eu estava na Trend Micro. O Soap, que foi acho que o que deu mais trabalho de malware web por aí. Eu estou focado em malware web, como o Mercedes disse, desde 2012, desde quando eu entrei na Sucuri. E eu sou um internet troll reformado, acho que muita gente me conhece das trollagens, das besteiradas. Acho que minha última coisa, talvez vocês tenham recebido, foi essa imagem durante um Rock in Rio que eu recebi, eu pus no Facebook e acabei recebendo 2 meses depois pelo WhatsApp. Então, de pessoa nada a ver com o processo. Enfim, então espera esse tipo de humor zoado nessa apresentação. Bom, como o Mercedes me convidou, eu me senti como o gordinho do Goonies. Ele me mandou contar tudo desde o começo, então nós vamos conversar sobre ofuscação de código PHP e JavaScript desde o começo. Então, no começo, tudo era nada, então Deus criou o céu, a terra, e a escuridão que existia era chamada de PHP e JavaScript. E o PHP e JavaScript são o Windows na internet. É lógico. E o PHP e o JavaScript dominam o universo de internet, de sites e tudo mais. E não sou eu que estou dizendo isso, a W3 Techs, como o Windows representa aí 70% dos desktops, você vê que PHP está nos seus 78% e o JavaScript usado em 94% dos sites. Então, você vai sempre ver malware ou código malicioso de qualquer tipo, seja um spam, seja um phishing, escrito em PHP e JavaScript. Não tem muito como correr. A gente vai achar coisa em Perl, coisa em Python, diversas coisas, mas a grande maioria vai estar no seu PHP e JavaScript. E por quê, né? O programar em PHP e JavaScript é fácil. É uma linguagem muito simples de ser escrita. Ele tem uma forma de script, é fácil testar, é fácil rodar localmente para testar, ver se está bonitinho, subir um site, subir um dockerzinho para testar. Então, qualquer pessoa pode escrever seu plugin ou tema WordPress. Esses marketplaces normalmente são meio complicados, tem um trabalho de segurança grande, mas vira e mexe acaba tendo um plugin que entra no marketplace desses CMS com um código malicioso ou com um tracker estranho, com alguma coisa suspeita, e a gente trabalha muito com eles para identificar esse tipo de código e pedir para remover dos marketplaces. Então, sempre, não só WordPress, mas Joomla, Typo3, Magento, esses caras todos têm o cuidado de tentar tirar, mas é difícil, é muita coisa que entra nos marketplaces. Então, como eu disse, a diferença entre o código vulnerável e o malicioso é a intenção. A gente olha para esses códigos que estão no marketplace por vulnerabilidades também, a gente vê se tem algum plugin popular que é vulnerável para remote code execution ou SQL injection ou cross-site scripting, mas a gente às vezes acha um código malicioso, um cara que deixou um backdoor dentro de um plugin para ele falar que alegadamente fazer manutenção do plugin dele no site da pessoa que instalou esse plugin. Então, é um pouco complicado você discutir com essas pessoas, mas é a intenção. Se ele teve a intenção de colocar um backdoor num plugin, ele é um código malicioso. E não tem jeito. E
por lei, eu sou obrigado a dizer que os gatos não têm intenções maliciosas, eles são apenas incompreendidos. Mas, enfim, o que carambolas é um código malicioso? A gente falou de vulnerável malicioso, e na descrição de Wikipédia, maior palestrinha do mundo, é esse texto gigante, mas, resumindo, código malicioso é aquele código que vai fazer danificar ou o programa em seu computador em si, ou tentar roubar alguma coisa de um visitante ou de um usuário. Legal. E código, qual que é a diferença de um código malicioso para PHP, para web, e um código malicioso rodando num Windows, num Linux ou em qualquer outro sistema operacional? É a simplicidade. Você pode ter um código PHP super simples. Então, a simplicidade do PHP ajuda nisso. Esse que vocês estão vendo, apesar de ser claramente malicioso para quem conhece PHP e achar que é impossível ter um malware que rode assim, que tenha algum site infectado com isso, isso é da nossa biblioteca, isso foi detectado. Hoje a gente não vê mais esse tipo de malware presente nos sites, mas era muito comum para 2012, 2013 achar um site com um arquivo apenas com um eval post. Então, para quem não conhece PHP, tentei pôr uma explicaçãozinha. Então, o que ele vai fazer, ele vai executar, então ele vai rodar esse código que veio por um post. Então, pode rodar o que quiser. A gente não sabe o que vai rodar, a gente não sabe se ele vai tentar criar um usuário dentro do banco de dados, usando funções dentro do WordPress, ele vai carregar um outro arquivo. O negócio é bem aberto. Então, permite uma execução de código remoto do jeito que quiser. Mas, enfim, a ideia não é só falar do malware em si, mas de como ofuscar esse malware. Então, ofuscação, o que é? É você esconder alguma coisa. Então, nós vamos esconder esse código. A melhor forma de esconder esse código é tirar as partes óbvias. Então, a gente pode gerar uma confusão. Então, a gente pode deixar toda a parte óbvia aí, mas a gente confunde todo mundo. Qual que é a confusão nesse caso? A gente vai pondo uns nomes de variáveis malucos, chamando de um jeito meio doido, mas as funções que vão ser usadas para fins maliciosos estão aí. O eval está aí, numa variável com um nome estranho, e tem ainda um file put contents, então ele está subindo o arquivo também, ele também pode fazer um upload de um arquivo. Se a gente der uma limpada para entender melhor, já ajuda. A gente começa a entender que ele tem mais funções do que aquele simples eval num post. Mas vamos dar uma limpada melhor. Então, a gente vê que ele primeiro vê se você está executando um código remoto ou tentando subir um arquivo. Isso é interessante, já colocou uma complexidade maior nesse malware. E faz as validações do arquivo e o que está rodando de código. Isso aí já é um outro nível de malware, mas ainda assim é muito óbvio. A ofuscação dele no começo é uma simples confusão com o nome de variável para tirar um pouco da atenção de quem não conhece, não é muito familiar com o código. O que pode fazer na sequência? A gente tem uma ofuscação um pouco mais complexa. Então, a gente vai esconder o código a ser executado dentro de encodes. Então, nesse caso, nós temos o base64 rodando aí para o payload a ser executado, e ainda para diminuir a chance de scripts identificarem esse malware e remover, ele começou a injetar comentários entre cada um dos comandos. E isso é muito legal, porque o PHP é muito flexível para isso. Então, ele permite que você faça essa beleza. Então, você vê a confusão que é. Se a gente tentar dar uma limpada, a gente já vê que, removendo os comentários, ele vira um eval, de novo, só que tirando o base64, vira uma string base64, e quando você faz um decode da string base64, ele mostra que, de novo, aquela mesma técnica de usar comentários dentro da string, dentro do código, para evitar uma detecção. Então, não vai um antivírus ou alguma ferramenta que vai procurar por eval, abrindo parênteses e a string, não vai achar nesse caso, dentro desse código que está dentro do outro eval. Então, vocês estão vendo como é que é o sofrimento.
esse código dentro desse eval não vai detectar. Então, no final, a última linha, vocês veem que é a mesma coisa. Ele está rodando também um eval num request. A diferença é que, em vez de usar um post ou get, ele está usando request, então pode ser tanto post, tanto get, tanto cookie, ele vai executar o comando que passou por esse método. E isso, a gente está olhando encodes e ofuscação de 2 níveis, tá um negócio simples ainda. Então, dá para deixar ainda mais complicado. Então, legal, não temos eval mais, não temos mais nada. Começou a ficar a história de dor e sofrimento. Quando a gente bate o olho num código assim, já se levanta a primeira suspeita de que coisa boa não está querendo fazer. Apesar de ser muito normal em plugins, em temas, ofuscação de código para tentar evitar que outras pessoas copiem as lógicas que os desenvolvedores dos temas ou plugins criaram, porque está aberto, é script, está lá. E rola muita cópia disso. Então, o primeiro passo é a gente resolver a primeira forma de encode aí. A primeira forma de encode é o hexadecimal. Então, o PHP, de novo, ele aceita muito, ele é muito... PHP é uma mãe muito boa, aceita qualquer tipo de coisa. Então, você tem aí uma string misturada com hexa. Então, o primeiro passo é a gente tirar esse hexa para deixar o base 64 aí, pelo que a gente entende desse encode que está na string amarelinha. Então, vamos dar uma quebrada passo a passo. Quando a gente quebra todos os encodes de hexa, a gente começa a ver que uma das variáveis, a primeira ali, era uma função, preg replace, mas ela está sendo, não está pondo uma função, está pondo uma string. O que o PHP também é super gente boa, que você pode chamar, muitas vezes, uma função com o nome de string. Então, você pode dar o nome de uma função dentro de uma string e chamar dentro de uma variável e chamar essa variável como da função. Então, isso é bem legal. Então, ajuda você a criar cada vez mais camadas de ofuscação, de confusão dentro do código. Na segunda, você tem o preg replace, então ele vai limpar algumas coisas dentro daquela string. Então, o segundo passo, substituir a variável pela string preg replace, você vê que belezinha que ele é. E no final, a decodificação completa dele, a gente vê que ele já adicionou um pouco mais de complexidade dentro do malware. Então, você vê que ele não só está executando a variável, o código passando dentro da variável global server, mas ele também está validando se você está passando a senha. Então, ele usa uma senha para permitir o código. Interessante, já começa a ficar um pouco mais gerenciável o código. Se a gente complicar um pouco mais, desculpa, esqueci do uau. Se a gente complicar um pouco mais as coisas. Então, até agora estava fácil. A gente viu algumas técnicas aí que eram mudar a função para dentro de uma variável, usar múltiplas formas de codificação, fazer chamadas com senha e tudo mais. E esse código aparece para a gente. Normalmente, quando olha uma ofuscação desse nível, a gente já começa a levantar a suspeita. Então, ele, batendo o olho, ele é um PHP que quebraria normalmente. Porque ele tem uma string largada no meio aí, que a gente bate o olho, já aparece um formato conhecido, mas, como diria um professor de cursinho pré-vestibular, como diria Jack Stripador, vamos por partes. Então, entender parte a parte do que é esse código. A gente tem a primeira função, que é uma função interessante. Ele está lendo o próprio arquivo e jogando num array. Pô, mas legal. Para que serve isso? Não sei. Vamos tentar entender. No segundo seria o eval de uma função. Não vamos quebrar esse base64 ainda. Vamos dar uma olhada nos outros eval que não estão codificados, mas estão chamando essa variável que é o próprio arquivo.
Então, essa função sgmzzdt chama o arquivo, então, aquele comando file gera um array, então ele gera um array e chama um número do lado, um 12, depois 92, depois 62, e também puxando uma invol. E também puxando um base 64. Se a gente olhar aquele eval base64, ele está criando aquela função sgmzzdt, e ela recebe duas variáveis, A e B. E você vê que, mesmo essa função, ela não fala muito o que é. Ela também tem um tipo de ofuscação, porque a gente vai ter que entender para que serve cada variável. Mas legal, a gente dá para ver que ela cria substrings baseado nas posições que recebeu. Então, se a string, ele mandou a string e a posição B, o B vai ser 62, então é provavelmente a posição que ele quer começar ali, a posição que ele está entendendo como daquele base64 que a gente está olhando aqui. Deixa eu... legal. E tem o route compiler, que esse cara vai prevenir que o arquivo quebre durante a execução, que ele dê pau. Por quê? Abaixo dele, você vai ter essa string largada, esse Y começando essa string gigante. Se você rodar sem o route compiler, vai dar pau no PHP, vai falar que isso está errado. Então, esse payload que a gente vê embaixo é um base64. Ele vai estar aí para ser carregado pelo sgmzzdt. Legal, então o que interessa para a gente nesse arquivo é esse payload. Então a gente não precisa nem executar, não precisa nem quebrar muito a cabeça com esses caras. O que a gente faz? Vamos quebrar ele em pedaços e decodificar. Então, a primeira string, se a gente voltar lá, dá para ver que os igual, os sinais de igual, ajuda a gente a ficar quebrando, ou igual, quebrando onde começam, onde terminam os base64. Nem precisaria usar os pontos de quebra que ele identificou para a gente, o 12, 92 e 62. Poderia, mas por preguiça, dá para fazer assim. Legal. O primeiro base 64 que tem traz um MD5, provavelmente, ou um hash de alguma coisa. E o segundo traz uma função. Também é uma função meio encriptada, mas está aí. Ele está validando se o arquivo é ou não está ou não íntegro. Mas legal. Vamos ver o outro maior, né, que começa lá no 92. Pô, não era malicioso. Aí começa a dor e sofrimento. Porque esse aí é só um arquivo de um plugin do Magento, que é o Magento, que ele valida se ele foi adquirido, se a chave está válida, enfim. Não era malicioso. E ele usa um encode chamado Zeura. E esse Zeura é usado bastante por malware também. E como que a gente vai identificar se este arquivo que chegou para a gente é malicioso ou não? Como que a gente faz a decisão se tudo dele está encoded? Então, trabalhar com essas strings, trabalhar com parte do base64 acaba sendo a parte importante do negócio. Identificar dentro dos base64 pontos comuns entre malware, pontos comuns entre código válido. Mas, mesmo assim, a chance de você gerar um falso positivo é muito grande. Mas beleza. Como que a gente consegue fazer rápido em vez de ter esse processo tudo super manual, super ponto a ponto, de ficar olhando função por função, de milhões de PHP? A gente recebe por semana para análise pelo menos 100 novos arquivos com encodes malucos e coisas super cheia de 60 e mais de 60 níveis de ofuscação. O que a gente faz? Então, a gente pede ajuda de amigos. Então, sempre a gente vai ter aliados para fazer isso. E eu queria apresentar para vocês alguns dos nossos amigos para fazer esse tipo de desofuscação. Dois deles são
Um que é o Security Decoder, que vocês podem encontrar no unmasked.online. É de graça. Ele hoje, acho que está desatualizado, ele está fazendo 52 tipos de desofuscação. Ele é muito legal, você pode jogar o arquivo, ele vai identificar as formas de desofuscar e dar os passos. Se ele usou mais de um passo, você vai nesse round, ele vai trazer vários rounds de desofuscação. Tem o Decode, que também é legal para desofuscar, ele é um pouco mais simples que o Security Decoder, mas ele faz algumas coisinhas que o Security Decoder não faz, então eles meio que se completam. Também tem o OnePHP.net, que é também bem famoso na internet, muito legal para usar, de graça também, então são ferramentas que a gente usa bastante para fazer a desofuscação, decodificar, mesmo que seja um hexadecimal ou um Base64 simples, a gente acaba usando essas ferramentinhas. Mas, né, dizem que o melhor amigo é aquele que chega com a voadora no peito. Esses dois são bem legais, são ferramentas importantes, mas tem uma ferramenta que é, para a gente, assim, é a que está sempre no nosso terminal mais próximo, que é o Evolhook. Não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta muito legal, que ele vai fazer um gancho mesmo em todos os Evol do PHP. Ele vai pegar todo momento que você roda, chama um Evol e vai executar e dar o print disso. Então ele não vai deixar ele rodar no sistema, né? Ele não vai executar a função, mas ele vai capturar a função que foi evaluada e vai jogar de novo e de novo e de novo até terminar e você vai ter o código pronto no final. Eu usei o mesmo exemplo daquele código do Magento para esse, então vocês veem, ele vai puxar as funções e no final ele vai chegar à mesma coisa em 2 passos. Então, acaba sendo muito mais rápido. Mas assim, ele depende de um evolve. Se você está rodando em outra função que, por exemplo, adiciona, ela sequestra um hook dentro do Joomla ou dentro do WordPress, ele não vai funcionar para isso. Então acaba sendo um pouco menos funcional para esse tipo de caso. Ele vai funcionar em eval, que vão estar nos seus 90% de malware que você acha web. E ó, no PHP, acaba que sequestrou o eval, você tem acesso a praticamente tudo. Mas e no JavaScript? Imagina que se as pirâmides do Egito tivessem sido escritas em JavaScript pelos antigos astronautas. É um pensamento que eu tive esses dias. Porque a pirâmide é um negócio louco, a tecnologia é doida. E eu vejo essas molecadas hoje usando esses Node.js aí, eu fico pensando se não é alienígena esse trem. Mas, enfim, eu consegui provas disso. Eu consegui evidências de que há JavaScript nas pirâmides e no Egito. Esse código em JavaScript que vocês estão vendo é válido. Ele diz Hello World e consegue ser executado. Isso é um encoding que você está usando uma língua diferente, está usando letras de um alfabeto diferente para fazer a escrita do seu código. E a gente não vai entender isso. E é muito legal que o Martin Klippa, não sei como dizer, ele criou essa função, o outbash.js, que tem 1 milhão de idiomas que você pode usar para substituir e criar seu encoding em JavaScript. Eu achei fantástico, eu achei muito legal isso. Porque, queira ou não, ele não tem muito segredo na função, acaba sendo a forma com que ele está entregando para você. E quando eu vi isso, eu achei interessante. Falei, pô, eu conheço isso de algum lugar. Porque o meu primeiro malware JavaScript que me deu trabalho para fazer um decode, que eu assustei, foi o JSFuck. E era, para quem conhece a Brainfuck, que é uma linguagem de programação com esse tipo de formato, né, que é exclamação, são exclamação, colchetes e parênteses, em sinal de mais, e o cara fez uma adaptação para o JavaScript para isso rodar. E funcional, isso roda um alert one,
e dá muito certo. Então, é um negócio bem simples e funciona. Mas, assim, não é hoje tão usual ver malware desse jeito. É uma ofuscação mais comum, mais incomum. Quando a gente olha ofuscações incomuns, a gente tem um que eles chamam de ASCII art, eu acho legal chamar de ponto cruz. E essa eu acho muito legal que ela mostra muito bem a forma de ofuscar um JavaScript. Então, toda ofuscação vai trazer funções da própria linguagem de programação. Então, ela não vai fugir disso. Ela vai estar sempre trazendo coisinhas aqui e acolá para confundir quem tá avaliando. Então, nesse caso, quando a gente bate o olho, não faz sentido nenhum o que está acontecendo nisso. É uma string gigante que a gente consegue ver e umas funções matemáticas e tudo mais. Então, vamos dar uma olhada nela, no que acontece. Bom, dando um zoom nessa string, a gente vê a função matemática, que está fazendo uma conta maluca ali, uma string muito longa, e depois um loop que está quebrando aquela string muito longa nos ponto e vírgula. Então, vamos voltar naquela string. Lembra, não sei, bom, eu acho que pode ser comigo o negócio, mas quando você vai fazer os testes psicotécnicos, que tinha aquele monte de 9 e tinha que achar os 8, ou um monte de 8 e tinha que achar os 9, alguma coisa assim. Ou bolinha, tinha seta para cima, seta para baixo, uns negócios desse jeito. É quase uma brincadeira disso. Quando você olha a primeira vez, você não se atenta para uns pontos e vírgulas jogado no meio dessa string gigante. Que está dizendo que você não tem que ver nada que está escrito aí, mas tem um monte de ponto e vírgula espalhado. Esse cara, o que ele faz é redirecionar para o site do Google. A única coisa que esse código está fazendo é isso. Ele não tem nenhum conteúdo malicioso, ele é só uma demonstração de uma forma de gerar o encode usando ASCII art. Legal. Se a gente olhar a função mesmo, a função matemática está ali apenas para confundir. Ele poderia ter colocado C igual a 126, que seria a mesma coisa, porque ele usou esse 126 para fazer a movimentação da string, para encontrar o ponto dentro da string. E o loop para achar. Então, ele faz uma conta para achar o charcode e depois ele concatena numa outra variável qual que seria o código. Se você ver, eu coloquei ali o inval no final para eu descobrir o que era. Então, fica fácil se a gente quiser fazer um só para a gente, né? Vamos testar um de forma fácil. Então, nós temos um que traduz para mbconf home. Você vê, eu peguei um ASCII art do Lula Molusco na internet e se você enxergar, tem um monte de ponto e vírgula espalhado por aí. E eu devia ter colocado um alert aí para fazer um pop-up, mas fiquei com preguiça. Legal. Isso aí são encodes simples de JavaScript. Tem encodes um pouco mais complicados, como o obfuscator.io. Esse cara é bem agressivo, ele tem muita opção para você fazer ofuscação. Por exemplo, essa função simples, que só gera no log do browser um hello world e chama a função, usando algumas opções aleatórias do obfuscator.io, e gera um código confuso desse tanto. Você pode ver que esse código ele é extremamente confuso. Tem debugger protection, ele faz shift de string, ele usa hexadecimal para fazer encode de função ou de chamada de variável. É uma confusão. Ele vai adicionar camadas e camadas e camadas e camadas e camadas de ofuscação dentro disso, apenas para falar um hello world. Então imagina o que você pode fazer. No JavaScript, esses caras eles são usados como um minify, esse tipo de ofuscação, para esconder o código. O JavaScript está aí para isso.
Ele está aí fácil na internet e todo mundo pode copiar o código do outro. Então, as pessoas vão usando essas ofuscações, esses, entre muitas aspas, encriptações, para proteger o código deles. Legal. Como eu falei, PHP tem ferramentas online que ajudam a gente a decodificar. Uma das minhas favoritas é o JS Fiddle. É uma ferramenta muito legal. Eu prefiro ela do que o Firebug no Firefox. Você pode jogar o JavaScript lá no consolezinho dele, na parte de texto, e depois começar a logar, jogar no console. Ele aceita rodar um alert também, se você quiser usar alert para as coisas. É bem massa. Recomendo bastante. E eu queria muito que a nossa ferramenta de decrypt do JavaScript tivesse pronta para a gente, mas eu vou deixar um spoiler. O nosso time de pesquisa de ameaças, a gente está escrevendo a nossa própria ferramenta de decode de JavaScript, principalmente pela dificuldade que tem em encontrar um decoder que decode todo mundo, e por malware aparecendo usando o obfuscator.io. Então, você vê, ele tem uma das opções ali embaixo, são funções do obfuscator.io. Ele é uma ferramenta muito legal que, já falei com o Mercedes, a gente vai fazer um release em parceria aí, quando estiver pronta para público, a gente faz um trabalho junto com a mente binária para vocês ficarem sabendo. E estou sendo avisado que já entra perguntas e tudo mais. Eu tentei desacelerar um pouco. E perguntas, dúvidas e tudo mais, para contato comigo. Só esqueci de atualizar o fórum do Mente Binária. Mas se quiserem me achar no Twitter, no Intapt, no Instagram, no Orkut, no MySpace ou Fio Cavalar. Em algumas contas pode estar fechadas ao público. Os conteúdos que meu time e eu escrevemos sobre malware e vulnerabilidades web, vocês podem achar no blog.sucuri.net, labs.sucuri.net. E a gente tem um desafio sempre disponível para quem quiser participar e tentar uma vaga no time de pesquisa, tanto de vulnerabilidades quanto pesquisa de malware, com a gente no time da Sucuri dentro da GoDaddy. Eu deixei esse link encurtado, que é o x.co/mbconf2020. Ali vão ter alguns desafios. É um paste bin, isso aí, alguns desafios. Finalmente o cachorro latiu. Uns desafios para decodificar malware web e para fazer um POC de uma vulnerabilidade ali. Então, se vocês estiverem interessados e passarem nesse testezinho, tem uma chance boa aí de a gente entrar em contato para trabalhar com a gente. Mercedes, perguntas, algumas coisas? Eu sei que tenho 8 minutos no meu... 7 minutos sobrando. Legal. No chat, é preciso aprender o JavaScript para analisar esses malwares. Sim. Você tem que entender as funções do JavaScript para saber o que eles fazem. Pelo menos os malwares um pouco mais complicados. Se a gente for olhar um malware como este aqui, realmente você precisa saber pelo menos entender algumas funções do JavaScript, como manipulação de array, como expressão regular dentro do JavaScript, como ele trabalha com essas coisas. Mas se pegar o exemplo do Lua Molusco, vamos voltar nele, que é esse cara, é saber o que serve essa função matemática, o que ela vai fazer, o que é o seal, o que é o power, o que está fazendo em cada um deles. Então não precisa, se você abrir um help do JavaScript, você consegue entender o que cada função faz e seguir fácil. Eu acho que saber entender a lógica de programação, tendo o help do JavaScript do lado, ajuda bastante. Não peguei nada em WebAssembly. Eu já peguei muita coisa em Python e Perl, mas nada ofuscado. Eles estavam todos muito abertos. E o que deu mais trabalho para a gente foi Nossa, eu esqueci o nome dele, mas era um módulo de Apache que instalava um rootkit no servidor, instalava um módulo de Apache e fazia injeção de spam.
Era um módulo de Apache só para colocar spam no meio. Algo impossível de tirar, de desobfuscar, tem um que foi um dos mais difíceis, que está no desafio, naquele Pastebin, que é um dos mais legais ali, que deu bastante trabalho para a gente conseguir desofuscar em PHP, mas está lá no desafio. Não vou colocar spoiler aqui, não. Ah, nas bibliotecas do NPM tem ofuscação também. A gente acaba não fazendo o trabalho lá. A gente tem uma parceria com o pessoal que, principalmente para vulnerabilidade, a gente discute muita coisa que aparece no NPM, mas tem ofuscação sim. Todo mundo quer ofuscar alguma coisa do código, todo mundo quer complicar um pouco o código, principalmente quando ele vai ser livre, assim. Então, de novo, não é o código ser ofuscado não significa que ele é malicioso. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? A gente tem cuidado sempre com o time, tanto de pesquisa quanto um time de suporte, que não é porque é ofuscado que ele é malicioso. E não é porque ele é vulnerável que ele é malicioso. De novo, tem a intenção, né? Você pode ofuscar para causar um tipo de dificuldade de roubar o seu código, ou ofuscar para ninguém entender o que ele está fazendo. Parece que tem mais uma pergunta. Isso é muito bom, eu esqueci de mencionar isso. Obrigado por quem fez essa pergunta. Eu não posso falar isso, mas eu falo isso, mas eu adoro os malwares que não são ofuscados, mas parecem códigos reais, porque eu falo que isso é esconder em plain sight, esconder na vista de todo mundo. Ele escreve igualzinho uma função do CMS, tá lá, bonitinho, mas não percebe. Ah, desculpa. A pergunta é se malwares que não são ofuscados, mas parecem códigos reais, são mais complicados de achar. Sim. Os malwares que vão fingir que são uma função do WordPress ou função do Joomla ou qualquer outra função, eles são realmente mais complicados de encontrar e são bem comuns. E eles se escondem normalmente usando... Eles quebram dentro do código. A gente pega muito isso com os credit card skimmers, então os programas que vão roubar cartão de crédito. Eles têm múltiplas funções, então tem funções que vão chamar um JavaScript, tem uma função que é criada só para chamar outra função, mas usando o mesmo nome ou nome parecidos de funções já existentes do, do, do CMS que você está usando. Para iniciar um decode malware, onde ler e onde buscar. Legal. Primeira coisa é jogar no Pastebin, fazer pesquisas no Pastebin. Direto você vai achar muita coisa lá de exemplo. Você vai achar muito malwarezinho ofuscado lá que o pessoal coloca e compartilha. Eu recomendo leitura os blogs da Sucuri, que a gente sempre coloca os prints dos códigos lá. A gente acaba não colocando o código em si dentro do blog, mas no labs.sucuri.net tem muito código que dá para copiar e brincar na desofuscação ali, dá para testar algumas coisinhas. Outros vendors aí trabalham com proteção web, tipo WordFence, esses caras também fazem. Às vezes o SiteLock coloca também nos blogs alguns exemplos. E chamar no Twitter, ou a mim, ou o Sucuri Labs, tem sempre alguém que ajuda ali a fazer uma desofuscação, vai estar ajudando até a dar dicas como você pode partir para desofuscar um código que você achou na internet. Procurar o pessoal do Sucuri Labs é bem legal. Tem 1 minuto. Não tenho dica de repositório. Você tem alguma dica de repositório no GitLab e ou GitHub para análise de malware? Para malware web, não tenho nenhuma dica, desculpa. Porque a gente faz muito, como eu disse, nessas ferramentas e muita coisa na mão, na unha. Mas é uma coisa a se pesquisar e colocar nas próximas apresentações. Talvez ajude a gente também. A gente gosta de fazer na unha, porque a gente tem problemas. Gente, eu acho que é isso. Eu tenho 30 segundos para me despedir. E, bom, obrigado a todos de novo. Fique à vontade de baixar de acessar o nosso desafio de
de decodificação e de análise de malware, de entendimento de malware. E é isso. Espero o e-mail de vocês aí com o desafio realizado. Obrigado, pessoal.